Agora, a pergunta, Efraim, nós estamos vendo uma movimentação na Sérvia, né? E parece que o que está acontecendo ali está começando a ecoar a nível ocidental. Você acredita que esse vento sérvio ele vai virar um vendaval sobre toda essa movimentação global ou ele vai ser apagado? Você acha que esse vento da Sérvia vai ser apagado ali? Eu acho que não só o vento da Sérvia vai se espalhar, mas assim, o incêndio está em tudo. Você vê que agora a Turquia começou a construir bunkers em todas as províncias. Todas as províncias da Turquia vão ter agora pago pelo governo, um bunker construído. A verdade, doutor Alex, é que, de fato, todos os países ligados à NATO estão se preparando para a guerra, sem exceção. E aí não fica claro qual guerra, porque Não, aí a gente entra eu os acho que é aliens na a guerra. história. Agora, contra quem é que a gente Qual não guerra? sabe. Nós estamos diante de qual guerra? A guerra entre humanos, a guerra contra os dimensionais, né, os interdimensionais aí, essa chegada do alien, porque de maneira efetiva, né, a gente vê um acelerar global. É o mundo inteiro falando de guerra, inclusive o Brasil agora alistando as mulheres, né, aumentando o orçamento em armamento. Quer dizer, está rolando alguma coisa na cúpula que não é muito ainda de acesso à população. Né? Mas se por acaso esse setembro vier com toda a informação ocultada, eu creio que ele vai ser o divisor de águas, né? E a turma vai dar uma acordada. E como você entende que fica a cabeça de todo mundo se soubermos que estamos envolvidos num conflito agora interplanetário? Aí é que está. Quando você quiser mobilizar um grupo, uma nação, uma organização, uma comunidade humana para fazer algo sem que ela saiba o que você está fazendo, você tem que criar Um um factoide. perigo imaginário, mas que seja plausível. Então, o que você está falando faz sentido, por quê? Porque você vai criar um problema entre inimigos visíveis, que são as nações, os interesses dela, que nós temos que nos proteger, temos que nos preparar. Olha, os russos. E está todo mundo se armando, mas, na verdade, a intenção é algo que está por trás disso tudo que não está sendo dito. Então, assim, a gente não sabe exatamente em que ponto está isso. Eu hoje vi o sonho de um cara que eu já acompanho, o nome dele é Francisco José, lá dos Estados Unidos, é um cara de oração, e os vídeos dele são sempre os sonhos, ele tem uns sonhos proféticos muito fortes. E o último que ele teve agora, eu vi hoje ele falando que no sonho ele via um ataque direto a San Diego nuclear com uma bomba russa que não é conhecida por nenhum país, porque ela literalmente obliterou todo San Diego. E ele disse que depois que acordou, ele foi ver e descobriu que San Diego é onde estão a maior ameaça à Rússia são os submarinos nucleares americanos. E aonde é a base deles? Em San Diego. E ele falou que, no sonho, ele tinha ido com a família para uma praia no México para passar o dia, um fim de semana. Ele falou, a praia era longe, mas nós nos animamos para ir em família, reunir os parentes, fomos todo mundo para lá. E ele falou que quando estavam lá curtindo um dia azul, um dia lindo, do nada aquilo aconteceu. Ele falou que foi um apagão total no mundo, porque com aquele ataque, é como se aquele ataque iniciasse um breu mundial e tudo ficou assim. Ele falou que o impacto de medo, porque lá do México ele viu cogumelo. E ele dizia assim que no sonho ele tinha tanto medo, que ele tremia tanto, que ele caiu no chão com ânsia de vômito de medo, porque ele falou que um medo se instaurou no mundo e ele percebia o que estava acontecendo no mundo. As pessoas em pânico total, porque aquilo era o início de uma guerra total. Ele diz que era uma arma, na visão dele, que não era conhecida. Cara, mas na hora que ele falou, eu pensei assim, e se essa arma não foi a Rússia? Porque não era uma arma nuclear
Ele falou assim: as notícias é de que era uma arma que ninguém conhecia. Ele disse que era russa, mas será que era russa? Que arma é essa que pode obliterar todo um estado, um lugar enorme como San Diego, de uma vez só? O 3i Atlas. Ou algo que ele traz. Porque hoje eu estava vendo de novo um novo documentário mais recente, mostrando que o que está deixando os cientistas que estão acreditando que aquilo não é natural intrigados é que ele está fazendo uma trajetória que parece fazer propositalmente uma trajetória indetectável para a Terra. Ou seja, se hoje, por exemplo, ele vem numa posição que a Terra só conseguiu observar agora. E o Ev Loeb diz assim: se nós tivéssemos visto há um ano atrás, nós teríamos conseguido posicionar sondas em determinadas posições que poderiam interceptar, lançar interceptadores. Mas ele veio numa posição que parece proposital para a gente não detectar até o momento que não servisse de mais nada. E o pior é que ele está vindo em uma rota que vai passar muito próximo de Júpiter. Não vai passar perto da Terra, mas ele vai passar perto ou talvez raspar em Júpiter. Então, e é isso que está assustando todo mundo, porque ele vem numa trajetória que ele primeiro era indetectável, e mesmo agora, quando a gente sabe onde ele está, não dá tempo de nós conseguirmos fazer qualquer coisa. A gente, o máximo que pode fazer é observar, porque ele vai passar por trás do Sol, vai ficar indetectável, invisível por um tempo e vai voltar a aparecer de novo já quando estiver dentro do sistema total, aqui no meio. Hoje eu fiz uma pesquisa, depois que eu vi essas notícias, e procurei saber do Grok, que é a inteligência artificial do X, se ele tinha como pesquisar para mim, dentro do X ou em qualquer outra coisa, o Elon Musk comentando alguma coisa do 13 Atlas. E ele pesquisou 3 vezes, ele disse: olha, não tem nada. Ele ainda deu opinião, ele falou: olha, ou esse assunto não interessa nada ao Elon Musk, ou ele está focado nos projetos dele para Marte, mas ele não toca em nenhuma vez. Ele foi visto dando entrevista, fazendo postagem, nenhuma sobre o 3 Atlas. Nada, nada, nada. Você perguntou para ele o que ele pensava disso? Ele falou que não conseguiu detectar, ele falou: não vi uma entrevista, não vi uma opinião, não vi uma postagem. É como se isso não existisse, esse assunto, pelo menos publicamente, ele não fez nada. E o Grok é de lá, ele procurou dentro da conta dele, ele falou: eu procurei a conta dele inteira, ele não fez nada, nenhuma postagem sobre esse assunto. Isso me deixou intrigado. Total, total. E alguém da Big Tech se pronunciou? Também não.